Em Marcos 10:13 disse assim: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Quantas pessoas repudiam as crianças? Quantas pessoas têm machucado as crianças? E eu venho trazer essa palavra para despertar no teu coração o sentimento de cuidado, de respeito, de temor à criança. Se você não sabe, o único anjo que se apresenta diante de Deus todos os dias é o anjo da criança. Então, o que esse anjo não está levando para Deus ao teu respeito por você que tem atuado, cuidado de uma criança? Será que você está cuidando ou você está ferindo? Será que você está amando ou você está odiando? Tem gente que fala: odeio criança, não gosto de criança. Eu ouvi isso esses dias, eu fiquei até assim chocada, né? A pessoa falou com ódio. Eu falei: meu Deus, que situação difícil. Porque a palavra é muito clara. Olha o que Jesus disse: qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma o herdará. Porque a criança não tem maldade, não tem malícia. A criança é pura. A criança, ela não malda as coisas. Ela tem o coração aberto. Ela se entrega para qualquer um de qualquer forma. E quando ela é ferida, ela às vezes nem consegue pôr isso para fora. E carrega ali o trauma por toda a sua vida. Então, você tem que ter noção e muita seriedade do que você está fazendo com uma criança. Porque, de repente, você está matando e anulando uma geração que vai vir a partir dessa criança. E que geração vai vir? De bênção ou de maldição? De repente, a sua vida é toda travada porque você foi uma criança que te maltrataram. Você foi uma criança abusada. Talvez você foi violentado de tantas formas, de tantas maneiras. Você foi tão espancado. Você sofreu tanta violência, tanto abuso de todas as esferas, que tudo que você tem hoje é ódio. Você não consegue se relacionar com as pessoas. Você só apanhava do seu pai, da sua mãe, um tio, um avô. Alguém tocou no seu corpo de maneira inapropriada e você carrega isso dentro de você. E aí você não consegue amar a criança ou as crianças, ou você tem um filho e reproduz com teu filho o que fizeram com você. Meu querido, minha querida, acaba com isso hoje. Não toca no teu filho. Não resolva as coisas batendo. Se a agressão fosse um mecanismo de transformação, os presídios não estariam lotados. Tenha misericórdia de você mesmo, o que é que você está fazendo. A mão do pai, a mão da mãe foi levantada para abençoar. Existem meios e estratégias de correção. A gente não tem que bater no filho. Não existe essa possibilidade. Cria na palavra, na direção de Deus. Você não é disciplinado. Como que você exige que seu filho seja? Você fala mal de todo mundo, você tem um péssimo testemunho e aí vai exigir que a criança tenha um comportamento de excelência? Então preste atenção nos seus atos, porque são através dos seus atos que os seus filhos serão educados. A criança não aprende por discurso. A criança vai aprendendo pela reprodução do que ela vê do pai e da mãe. Então você precisa vigiar nas suas ações. As crianças são o reino dos céus, porque na criança existe pureza, na criança existe santidade, na criança existe a ingenuidade, não tem o pecado. As pessoas que geram, que fazem o pecado na vida delas. Vocês precisam entender que a criança é sagrada. A mente da criança deve ser sagrada. Os sentimentos, os pensamentos, o corpo da criança é sagrado. Nenhuma criança deve ser violada. Você não pode ser conivente com alguém que esteja ferindo uma criança. Você precisa denunciar, você precisa se manifestar, você precisa fazer alguma coisa. A criança é um bem sagrado. A criança é o reino dos céus. Se você está ferindo, manchando, adulterando, violentando o reino dos céus, aguarde que a justiça do Senhor virá sobre a sua vida e não haverá misericórdia, porque eles são escolhidos de Deus. Vejam que os próprios discípulos queriam tirar as crianças de Jesus. Ai, tá atrapalhando, tá incomodando. As pessoas esquecem que também foram crianças, né? E acham que criança atrapalha, que criança não pode gritar, não pode fazer barulho. Ei, você tem que acolher, você também já foi criança. Aquela fase que a criança está vivendo, ela precisa ser acolhida e ela precisa ter subsídios para ir evoluindo no seu desenvolvimento. Se a criança está gritando, se ela está te incomodando, faça algo, alguma coisa para fortalecer essa fase que a criança venha aprender novas estruturas para lidar com aquilo que ela está passando. De repente a criança não fala e para ser atendida, você é o pai e a mãe que só fica no celular, ela vai berrar e ela vai gritar, porque ao invés de você ficar no celular, ficar viciado em filme, série, em jogo, qualquer coisa, você precisa sentar ao chão, brincar com teu filho, fazer atividade, pintar com seu filho, contar histórias, dar risada, cantar, se divertir, ir à praça, jogar bola, fazer alguma coisa. O que não pode é o seu filho lá jogado e você aí no celular. Em tantas coisas, menos investindo tempo na tua riqueza, que é o teu filho. Então tenha sabedoria, não deixe o mundo criar o teu filho. O mundo jaz no maligno. Não tem nada no mundo para que seja valioso e proveitoso para o desenvolvimento do teu filho. O que vai ser valioso vai ser aquilo que você depositar dentro da palavra de Deus. E não adianta você querer pregar pro teu filho se você é um sepulcro caiado, né? A pedra lápide linda, com um grande arranjo de flores, mas lá dentro morto, apodrecido, putrefado, cheirando mal, com atitudes totalmente reprováveis. Você
Você precisa ser verdadeiramente aquilo que você professa, porque as crianças não são imbecis, eles são muito espertos e atentos, e eles vão ser aquilo que você é. Então está nas tuas mãos a responsabilidade de formar um cidadão para a sociedade. E o que é que você tem feito? Como é que você tem feito isso? Para de investir tempo em coisa errada. Para de investir dinheiro no que não deve. Tem gente que não compra nenhum brinquedo, nenhuma atividade pro filho. Ai, não quero bagunça na minha casa. Pra que você teve filho? Quem escolheu ter filho tem que saber que a sua vida tem que ser renunciada. Acabou a tua vida. Agora é momento de cuidar da criança, de investir na vida deste ser que está vindo ao mundo para ser alguém. Vai ser um presidente, vai ser alguém influente, vai ser um advogado, um médico, um visionário, um empreendedor. Não sei o que ele vai ser. Um atleta. Mas o que ele escolher para ser será uma pessoa de bem, próspera, frutífera, que vai além do que você não conseguiu ir. E talvez você não foi pelas limitações do mal que fizeram a você. Então quebra esse ciclo hoje, quebra essa maldição hoje em nome de Jesus. E o seu filho vai transcender, ele vai muito além daquilo que você pensar e imaginar. E as suas ações a partir de hoje sejam outras, sejam de bênção. Você não vai falar coisas que o seu filho é. Ele é teimoso, ele é desobediente, não. Você vai profetizar a mudança. Meu filho, você é um menino inteligente, então você está entendendo o que eu estou te explicando. Por isso você vai obedecer. Meu filho, esse jeito que você está falando não vai dar certo. Então eu estou explicando para você dessa forma, porque dessa forma a mamãe é adulta, já sabe o caminho para termos a resposta certa. Então, você dialogando, explicando, você não vai pôr barreiras na relação de vocês, você vai abrir ao diálogo e vai construindo o desenvolvimento do seu filho, para que ele entenda o porquê você está dando aquele não, o porquê você deu aquele sim, o porquê você falou hoje é dessa forma. E quando você o vir mais evoluído, mais maduro, você vai ampliando com ele as questões a serem exploradas. E aí, de repente, onde era o não, agora se torna sim, porque ele está maduro e vai conseguir dar conta daquilo. Então, tenham muita sabedoria, muita paciência, muita cautela. Cuidado com os gritos. Quando a gente grita, a gente está invocando o espírito da loucura, do delírio. A gente abre aí portais para que demônios fiquem ao nosso derredor, trazendo confusão na nossa casa, embaraço. Daqui a pouco tá o pai berrando com a mãe, com o filho. Aí, do nada, já bate na criança, a criança não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, o corpo da criança é um corpo pequenininho, que não pode aceitar nenhum tipo de violência. É um corpo que deve ser cuidado, tem que ser tocado com amor, com respeito, não é para violência. Olha o tamanho da tua mão, olha a tua força. A criança foi feita para ser amada, para trazer ao coração, ao peito, para ser abraçada. É claro que precisamos ter conversas firmes, né, de educação, de exortação, mas com muito respeito e cautela. Cuidado, a criança é o reino dos céus. É para esse reino que você quer ter na sua eternidade? Ou é outro reino que você quer, o reino da dor, o reino da tormenta e do fogo eterno ardente, como diz na palavra de Deus? Cuidado, criança é algo sagrado.